Para dar continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao artista e escritor Valêncio Xavier, hoje eu recebo Carlos Eduardo Capella, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista em produtividade do CNPq. Suas pesquisas estão relacionadas com os seguintes temas: teoria literária, literatura brasileira, literatura comparada e literaturas estrangeiras modernas. Recentemente, publicou os livros Óbvias e Mínimas, pela editora Nave, e De Quais a Mais, pela editora Medusa. Capella, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma alegria enorme, 10 anos depois do primeiro evento em homenagem ao Valêncio Xavier, reencontrá-lo. Antes de lhe passar a palavra, eu venho lembrando as pessoas que estão nos assistindo que essa série ela é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Sinta-se à vontade para tecer seus comentários. Obrigado, Nena. Antes de mais nada, eu agradeço o convite que você fez. Prazer que eu tenho de te rever 10 anos depois para falar do mesmo autor, né? E eu me lembro naquela ocasião eu falei sobre o mês da gripe, que é daqueles livros que uma vez que você leu, ele sempre de alguma forma volta, né? Porque os livros prediletos. Hoje eu estava pensando que se eu fosse professor de um curso de cinema, Valêncio Xavier faria parte. Certamente, porque não apenas pelo fato de ele mesmo trabalhar com o cinema, mas e pensar o cinema, escrever sobre o cinema, né, um grande leitor de filmes, mas porque, digamos, o modo característico do cinema, né, a questão da sequenciação, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, que necessita de intervalos, né? Ou seja, ele é um leitor do tempo e, ao mesmo tempo, como, de maneira geral, em muitas narrativas dele, o diálogo entre a imagem e a palavra é absolutamente fundamental. É muito criativo e muito instigante. E outra coisa muito legal, né? Sempre que a gente lê um livro, você relê o livro que você lê a segunda vez já não é o mesmo livro que você leu a primeira vez. Todo livro guarda uma surpresa, né? Vai sendo remontado conforme você dentro das relações que você está vivendo de leitura. Estou só pensando em leitura. E reler o mês da gripe, né? Agora eu li 2 vezes. É uma experiência muito legal, né? Muito, muito, muito interessante. Porque envoltos que estamos numa pandemia, então isso ganha um aspecto perturbador e instigante, né, ao mesmo tempo. Muito, muito produtivo. Né? O primeiro dado que a gente não pode esquecer é que o mês da gripe sai em 81. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar isso. Ou seja, ele foi escrito, ele sai em 81, ele foi montado antes de 81. Né? E ele já impacta, né, de saída, né? Porque o mês da gripe, né, em parênteses, né, na primeira página, novela com 2 L's, ou seja, escrita à moda antiga, e o mês da gripe, mês com Z e gripe com 2 P's. Ou seja, de antemão, né, só de bater o olho no título, ele já te coloca, lembrando que o livro saiu em 81, né, e lembrar que a gente está lendo agora algo que saiu em 81 e 21, ou seja, 40 anos depois, mas de qualquer forma, ele de antemão já te coloca na perspectiva do tempo.
é possível entender, né? Você lê O Mês da Gripe, mas você não se reconhece naquela escrita. Então, porque aquela escrita corresponde a uma outra temporalidade. Então, note que a anacronia já começa aí, né? Ou seja, o próprio título já te projeta para trás. Tá? Por um tempo que não tinha havido as reformas ortográficas que modernizaram a língua ao longo dos anos 20, 30, 40, etc. Bom, claro que, né, você já pressupõe o mês da gripe, quem já conhece um pouquinho sabe que o mês da gripe se refere à gripe espanhola, se refere aos anos de 17 e 18, notadamente 18, que é quando, né, digamos assim, a, a ação do livro acontece, porque não tem ação. Esse é outro paradoxo. Não tem ação no livro, ou tem, mas não tem. Né? Então é muito interessante. Já o título, né, escrito à antiga, né, ao modo antiquado, os padrões de hoje, já te joga para o passado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele gera uma desconfiança. Porque quando você começa a ler o livro, você lê o livro, né, o mês anunciado é o mês da gripe, ele ocupa basicamente, ocupa um pedaço do livro. Então, a narrativa, na verdade, é basicamente pouco menos da metade do livro é o mês da gripe, ou seja, novembro, né? Que é novembro de 2018, e é o título da segunda parte do livro. Então, na verdade, o livro que chama O Mês da Gripe tem uma parte, que é a segunda, né? Eu fiquei pensando na imagem de um parênteses, né? Não dá bem parênteses, melhor pensar, depois eu vou falar um pouco disso, porque não é bem parênteses, né? Porque ele é cercado por duas outras unidades. Mas, e aí, então, essa segunda parte, que é o mês da gripe, né? E aí você vai saber, também se localiza basicamente o universo em que a narrativa privilegia Curitiba. E no final dessa segunda parte, né, no mês da gripe, você fica sabendo, né, por uma fonte jornalística, que causou a morte de 248 pessoas e paralisou Curitiba, notadamente durante o mês de novembro de 2018. E a fonte que usa, né, no final dessa parte, vem do Diário da Tarde, que é um dos jornais, são dois jornais que ele vai pegar, né? Diário da Tarde, o Comércio de Curitiba, como é que chama? Agora eu não lembro. Comércio do Paraná. Ou seja, o que é muito legal é que antes dele tem um outro capítulo que chama Alguma Coisa. Certo? Quer dizer, note, tem alguma coisa antes. Bom, é é irônico, né? Antes daquilo tem alguma coisa. Note, é genérico, é vago, mas é poeticamente potente. Né? E esse alguma coisa que acontece, né, acontece no mês anterior, ou seja, outubro. Né? E aí ele é sucedido por um outro capítulo que chama A Última Letra do Alfabeto, ou seja, fim da história. Então tem alguma coisa antes, digamos, o núcleo central e fim, epílogo, né? Conclusão, fechamento. Então, note, ao mesmo tempo que o mês está fechado, o movimento está aberto. E aberto principalmente para trás. Né? Porque alguma coisa é uma introdução que já pressupõe um antes do antes do antes. Né? E a conclusão, depois, eu vou falar um pouquinho disso depois, também ele vai pressupor alguma coisa, porque na verdade é a última letra do alfabeto, mas ele coloca em questão uma reflexão muito, muito potente também. Né? E o que é muito interessante é que, ou seja, a última letra é dezembro, né? É um recorte de 3 meses. E o que é interessante é que a distribuição de páginas é diferente, né? Que a primeira parte ela ocupa 26 páginas. Tá?
e não acompanha o mês inteiro. O mês da gripe, não, ela é montada, tem 32 páginas e tem entrada correspondente a cada dia de novembro. Note, tem uma diferença muito grande. Enquanto que a terceira parte, o epílogo, né, a última letra do alfabeto, só tem 10 páginas. Né? Só que se a segunda parte termina com um balanço de morte, essa terceira parte também termina com um balanço de morte. Né? Ou seja, a... só que essa, no caso, ela agora é, entre aspas, né, ela é assinada pelo diretor de serviço sanitário. E a informação que ele dá não bate com a informação que foi dada pela imprensa. Então, note como o livro ele opera por contrastes. Contrastes de temporalidades, né? De consequências. É interessante você lembrar, né? O Valêncio Xavier era apaixonado por cinema, né? Tem testemunho do cinema jovem e do cinema antigo, né? Cinema dos anos 50, 60, grosso modo. Né? Ou seja, a gente pode falar aqui do cinema no ar. Chamemos de noir, né? Inspirando na questão não só do filme norte-americano, mas pensando um pouco no cinema norte-americano, branco e preto, né? E que ele, né, esse tipo de cinema, ele tem característica contraste, já de antemão dado pelo branco e preto. O branco e preto e suas nuances, né? Então, preto, preto. E muitas vezes esse primeiro contraste se desdobra em outros, né? Por exemplo, entre rico e pobre, tá? Entre o bom e o mal, a polícia e o bandido, entre a investigação, entre a traição, o que trai e o que não trai, ou seja, tem uma questão contrastiva que já está no cinema pelo qual ele é apaixonado e que, de uma certa forma, eu pelo menos percebo que ele coloca aqui, trabalhando nessas unidades contrastivas, por exemplo, nos capítulos e na temporalidade. Mas o que é muito expressivo também, muito tocante, é que, bom, vamos lá, o princípio do cinema ele aplica no mês da gripe, que é a montagem. Tá? A montagem retirada de elementos já conhecidos. Né? No caso dele, notícia de jornal, etc. Né? Mas na montagem que ele faz, né, essa estrutura binária que você pode ver como característica, em termos genéricos, de um cinema dos anos 40, 50, é atravessada ou desmontada por uma série de nuances. Tá? Ou seja, tem um processo de lançamento, de tal forma que aquilo que seria um binário, no caso dele, explode. No mínimo, vira 3. Tá? Então, por isso que é interessante 3 partes. Tá? Tudo isso, né? E, né? Não dá para dizer que tem um enredo, ainda que dê para a gente dizer que tem um enredo. É um livro que não tem um enredo, mas tem um enredo. Né? Ele acompanha o desenrolar, né, em Curitiba da chegada da gripe e das consequências da gripe. Mas nesse enredo, né, frouxo, solto, né, cheio de intervalos, cheio de espaços em branco, a pluralização é maior ainda, justamente porque o tipo, a variação de fragmentos, né, diferentes se multiplica. Você tem imagens, você tem recortes de jornais, você tem poemas diversos. Inclusive, tem um poema que se desdobra páginas afora, né, que é um poema que não tem título, que já começa logo no princípio do livro, e que vai até o fim da segunda parte. Ele não entra na terceira parte. Tá? E esse poema, ele vai. E ele serve como uma espécie de elemento de união
tá? Uma espécie de suplemento temporal de continuidade, porém fragmentado, porque é, ele aparece, depois reaparece páginas na frente, depois reaparece páginas na frente, ele vai pulando, né, digamos assim, de um livro, por sua vez, é fragmento. Ah, então, ele cria, né, essa, essa sequencialidade num ambiente assíncrono, né, para falar coisa que a gente fala muito hoje em dia no tipo de trabalho que a gente está fazendo sempre via computador. Né? Então, você tem, de novo, recorte de jornal, poemas, publicidade, fragmentos de depoimentos, fotografias, etc, etc, etc. Ou seja, é uma grande montagem, também uma colagem. Né? Então, nesse sentido, também tem um caráter vanguardista no sentido clássico, histórico das vanguardas. Ah, Fé de ver, né? Tem muito fé de ver, notícia criminal, papapá. Ou seja, montagem, colagem, e o resultado, para mim, né, me vem sempre a imagem do álbum. Um álbum. É um álbum de recortes. Onde você guarda fragmentos que se remetem a uma vida. No caso, a uma vida de uma comunidade, uma cidade. E o destaque, né, de maneira geral, dentro desse movimento narrativo, primeiro, a chegada e o avanço da epidemia, principalmente a primeira parte, alguma coisa acontece. No caso, não é no coração, né? E como contraste, e aí também é interessante, você tem o avanço da epidemia, né? O começo da instalação da epidemia, com todas as reações que isso causa. Isso é muito contemporâneo, muito semelhante ao que aconteceu, pelo menos aqui no Brasil. Né? Não querer tomar atitudes, querer negar, faz piada. O recorte é muito, nesse ponto é muito interessante. Digamos assim, é quase o retorno do recalcado. Mas tem um contraste legal. Ao mesmo tempo em que a epidemia está se instalando, né, e vai produzir mortes, por outro lado, a Primeira Guerra está acabando. Então, tem uma epidemia se instalando, enquanto que outra epidemia está se retirando. Né? Uma epidemia no sentido metafórico. Né? A montagem é muito bem feita, justamente porque a montagem pressupõe intervalos. Tá? E esses intervalos, você só consegue montar porque não tem continuidade. Tá? E esses intervalos, no caso do mês da gripe, eles são dados, né, entre os fragmentos que a gente vê e lê. Porque também é um livro que você vê, todo livro você lê. Lógico, para você ler, você tem que ver. Mas você não vê as palavras, você apenas as reconhece. Você as decodifica. Elas não valem por si só. Teria que ser poema concreto, digamos assim. E aqui não, você é obrigado a ver as imagens. Então, acho que o aspecto cinematográfico é muito forte. Né? No mês da gripe, né, essa disposição do tempo que é garantido pelo intervalo, pelo ir, fluxo, refluxo, etc., um poema que persegue, né, que vai acompanhando, mas ele, quer dizer, é a falta, né, exatamente aquilo que falta, que permite que a narrativa se coloque, né, e isso atua tanto no plano interno do livro, ou seja, na organização do material que você lê e vê, mas também no plano externo. Isso é muito inteligente, muito perspicaz da parte do diretor. Né? Porque no plano do leitor e da leitura, né, também existe um intervalo. Dizer, no plano interno, o que acontece? Você tem muitos espaços em branco, você tem muito traço separando as matérias, você tem caixas com textos, né? Você tem desenhos, você tem gravuras, você tem fotografia, tem variação tipográfica, etc. Então tem uma coisa legal, né? Eu lembrei de um escritor argentino que eu gosto muito, mas Macedônio Fernandes, né? E eu lembrei dele e falei, toda essa fragmentação, que ao mesmo tempo permite a montagem, ela, ela faz com que a leitura seja, né, para citar o Macedônio Fernandes, seja salteada.
ela também é descontínua. Por isso, de novo, repito, a importância estratégica desse romance, desse poema, que vai acompanhando, que vai criando uma unidade. Note, o jogo de espelhos o de contraste de espelhos é muito fundamental. Mas esse poema é muito, ele também tem um valor intrínseco, entende? Lógico que ele tem a ver com tudo que você está lendo, mas o que ele vai, né? Esse poema nos conta, né? Ele vai nos contar que exatamente um indivíduo falando em primeira pessoa, um eu, né? Eu, né? Foi minha, já está na primeira página, né? Eu, um homem, sem pontuação nada, continua. Eu caminho sozinho nesta cidade sem gente, as gentes estão nas casas, a gripe. Então, essa é na primeira página do livro, esse poeminha que vai se desdobrar. E o que esse poeminha narra, né? Ele vai narrar a invasão por esse sujeito, né, de uma casa, e a violação de uma mulher que está doente. Bom, para mim já tem aí isso garante mais que isso, a fragmentação e a união, porque ao mesmo tempo significa ou implica, mas quase que uma alegoria do processo de invasão do vírus. Ou seja, é uma espécie de alegoria, você invade, né, e invade um ser doente, né? Então, esse é um elemento que permite, né, essa certa continuidade, mas é perturbador também, justamente por causa disso, né, que faz alegoria do processo de adoecimento, e aí é a segunda potência. E, de outro lado, tem outro elemento interessante, que daí também mexe com a temporalidade, porque se tudo remete para o passado, você tem, ao longo do livro, vários depoimentos, né, que estão sempre escritos com o título Dona Luísa, 1976. Então, note, se a gente estava tudo olhando para o passado, tá? E esses depoimentos vão se repetindo, e o livro termina com esses depoimentos da Dona Luísa, de 1976, que introduz o livro quase que no tempo contemporâneo em que ele foi publicado. 76, 81, 5 anos. Então, note que traz para um presente do presente, que para nós já é o presente do passado. E isso no plano inteiro. Vocês percebem como o livro ele tem uma riqueza de composição, de soluções, de problematizações fantásticas. Agora, no plano externo também é interessante, justamente porque o livro sai em 1981. É muito interessante que 1981 parece que foi escolhida a dedo, porque tem uma inversão emblemática do ano em que se passa a ação. Né? 1981 é 1918, ao contrário. Então, note, pode ser que tenha sido mera coincidência, mas as coincidências são muito interessantes. Né? O mundo fala para a gente. Né? Ou seja, esse livro sai em 81, né? Momento em que os fatos, as matérias, o próprio design gráfico, a disposição tipográfica, todo o layout com que a gente acompanha os meios de comunicação, no caso impresso, era outro. Então, note que toda essa convergência, né, de elementos expressivos faz com que o leitor, o tempo todo, quem está lendo o livro, o tempo todo seja perpassado por um estranhamento. Entendeu? É um livro que te força a pensar, se você entrar no jogo, né? Se você, de fato, se entregar a ele. Ou seja, o estranhamento, se quiser, um Heimlich, né? Um familiar, aquilo que seria supostamente vulgar, se transforma em alguma coisa espantosamente expressiva. Né? Ou seja, embora você tenha uma predominância de recortes vindo de jornais, né? Da época, de Curitiba de 18, você tem outros tempos jogando. E o que faz com que, bom, é um baita de um jogo. Né? Um jogo no sentido nobre da palavra, né? Aquele que
nos coloca diante da abertura de possibilidades de movimentos. Isso que é um livro que cada vez que você relê, você pode entrar por outro lugar. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu fico pensando, tem narrativas do Valêncio que são de uma riqueza, né? Então, eu estava pensando, também está na mesma edição, né? Que está no... Agora eu não lembro a narrativa, que a partir de uma foto, né, que tem um cocô enrolado, né, tirado, você tem uma narração maravilhosa sobre, bom, o que a gente vai ler? Tem uns toquinhos de cigarro, uns pedacinhos de jornal, né? Então você lê uma narrativa inteira sobre o que precedeu, tá, a presença daquela obra naquele terreno baldio. É extremamente divertido. E tem aquela outra narrativa do Trem Fantasma, né? Que a mocinha desaparece durante a viagem do Trem Fantasma, que também é divertidíssimo. Que N reflexões do que será que aconteceu. Né? Então, esse espírito do Valência é muito legal. É uma coisa que passa por a questão de novo, da temporalidade, que é um elemento básico do cinema. Né? O cinema é narrativa no sentido temporal da exibição seriada. Agora, lido agora em 21, tenta um outro contraste temporal. Né? Não em razão pelo retorno, né, da doença, né, do recalcado, mas também porque você tem uma outra dobra temporal. Né? E, de uma certa forma, remonta a montagem proposta pelo Valêncio em 81, montada com os restos, os pedaços emprestados de 1918. Entende? Porque isso é ressignificado também a partir da quantidade de leituras que cada um de nós está experimentando, que tem, grosso modo, o mesmo referente, entre aspas, não é o mesmo, é outro, mas remete também a uma epidemia. Né? Então, note, tudo isso é ressignificado a partir de uma nossa experiência que estamos vivendo agora. Então, isso é muito bonito. Está aí um livro que se falou muito em vários livros, não vamos ler, não sei, o Camus, a Peste do Camus, papapá. Talvez o que seja mais tocante, sobretudo para o leitor brasileiro, seja o Mês da Gripe. Mas eu vou falar agora sobre a conclusão. Você se percebeu que eu falei das duas partes, papapá, mas não falei da conclusão, porque a conclusão, o epílogo, né, primeiro, ela é desproporcional em relação, né, como eu disse um pouco antes, ao número de páginas, né, ao volume. Né? Enquanto uma parte tem 26, outra 32, essa tem 10. E eu estou contando com a página escrito fim. Eu não sei muito bem se esse fim pertence a quê? Ao capítulo ou ao livro? A ambiguidade, quando você... No capítulo é sempre isso. É um episódio que acabou e o livro continua. Nessa parte, tem uma notinha maravilhosa, uma pequena notinha. Né? Eu vou lendo inteirinho aqui. Essa vale a pena, uma notinha muito pequenininha. Só diz o seguinte: vida social. É um quadrinho, né? Que diz: os cinemas em totum abrirão amanhã, anunciando exibições novas de películas. Ou seja, o que é abertura? Abertura é a volta da narrativa. Tá? Perfeito. Tá? Uma paginazinha só. Tá? E na sequência, você vai ter 3 páginas falando de um único caso. Né? É um assassinato por um paciente, né, do Hospital Nossa Senhora da Luz, que na verdade é um hospício, que ao longo do texto você viu, né, aparece 2 vezes a mesma fotografia desse hospital. Né? Que nas reportagens que são transcritas dos 2 jornais, né, é diretamente relacionado à gripe. Ou seja, o mês da gripe acabou, digamos assim, está em vias de acabar, mas as consequências da gripe vão se
vamos prosseguir, né? Vamos perseverar. E aí, né, na sequência, tem 2 anúncios fúnebres, que na verdade é o mesmo anúncio fúnebre, referente a um mesmo morto, né, uma mesma morta, é uma mulher, né? Então, é a mesmíssima coisa, que só muda quem anuncia, né? Então, primeiro é só o marido, depois é o marido e parte da família, os filhos. Ou seja, você tem uma duplicação da morte. Então, você tem primeiro, uma notícia que fala de um assassinato de 4 pessoas cometido por alguém que era um demente, entre aspas, né? Um louco, e aí um necrológio. Né? Ou seja, a gripe, ao mesmo tempo, de um lado, ela engripa a mente, né? Então, alguém que era um louco manso se transforma em violento, se diz que ele teve a gripe, tá? E, ao mesmo tempo, a gripe dissemina a morte. Então, note que tem esse final trágico, pode dizer assim, trágico. É um filme é um livro que não tem nada de tem uma beleza estética, mas não tem nada de otimista. Pelo contrário, aliás, o nosso tempo não tem nada de otimista. De tal forma que é interessante, fica uma pergunta, né? Se é verdade que a loucura impede a montagem da história pessoal, significa, né, uma das coisas da loucura, significa que você perde a sua própria memória. Né? Você não mais monta a sua memória. A gente não consegue 100%, mas pelo menos organiza um pouco. Né? A gente consegue criar uma narrativa tendo por foco a primeira pessoa. E também você pode pensar na história coletiva. É exatamente isso que o livro faz. Né? Então é muito interessante que não tem narrador, é uma narrativa sem narrador, então nesse sentido também o princípio cinematográfico está muito claro, né? Só tem, no caso, só o montador e o roteirista, digamos assim, mas tem a história coletiva, a partir de fragmentos de memória. Então, o contraste agora fica muito interessante. Então, entra aquela notinha pequenininha que fala reabriu o cinema. Portanto, vamos continuar a comprar narrativas. Né? Vamos, de novo, abastecer a memória, né? Com histórias, etc. Por outro lado, você tem a morte da memória do louco ou a morte de uma pessoa duplicada. A duplicação da mesma morte. Ou seja, esse é um dos temas bonitos, né, que o livro, um dos problemas que o livro coloca. A duplicação. A imagem, toda essa montagem, leva ao próprio apagamento da existência. Digamos, esse é o elixir amargo, né, que é cheio também ao longo do livro tem um monte de publicidade de remédios, né? E se a gente lembrar que está falando a época que se refere a uma época em que a indústria farmacêutica era incipiente, né? Geralmente era o que? Os remédios eram ou ungüentos, né, pomadas externas, ou xarope. E aqui, no caso, isso aparece. Não tem muito o que fazer. Nesse sentido, é muito diferente do que a gente está experimentando hoje em dia, que é um tempo em que tudo entra para dentro. E essa é outra inversão. Essa é mais uma inversão, justamente porque o vírus penetra. Né? Aí você volta para o poema. O sujeito vai lá, né, e viola, né, uma mulher que você não sabe nada. E é claro, aí termina com o depoimento da dona. Eu não sei. Como é que ela chama?
Dona Lúcia, em 76, e exatamente fazendo referência a mulheres que teriam morrido. Uma se matar, justamente também por decorrência da loucura, dos efeitos colaterais, né, causados pela, pela doença, né, pela gripe, e outra que também morre durante a gripe. Note, a última parte é pura morte. Né? E o cinema enquanto a volta da vida. O grau de atualidade desse livro é maravilhoso. É um livro que nunca vai deixar de ser atual. Como um bom filme. É como assistir um filme do Fritz Lang de 1919. Aquilo vai ser sempre atual. E, então, para mim, reler esse romance, essa novela, essa montagem, esse álbum, hoje, em 21, me suscitou esse conjunto de reflexões, pensando exatamente essa questão dos contrastes. E nas fragilidades. Poderia falar mais coisa. Né? Porque, assim, quando ele cita 2 jornais, fica muito claro que um jornal é absolutamente reacionário, é negacionista, etc. Mostra a existência de censura, não tem censura, no outro jornal, que é um pouco mais compreensivo. E, ao mesmo tempo, a prática, que era muito comum no começo do século, eu sei que eu trabalhei com periódicos entre 11 e 18, 17, então, eu li muito coisas publicadas nesse tempo, então, também para mim o estranhamento é menor. Eu reconheço o Pirralho, reconheço outras revistas que eu li, mas é exatamente essa força expressiva inesgotável. Pensando, né, sei lá, daqui a 40 anos, se reler outra vez esse livro, como será que vai funcionar? Certamente ele vai estar dizendo outras coisas que a gente não percebe. Ou seja, é possível desdobrar temas e mais temas e mais temas. Eu acho que a riqueza não só desse livro, a gente está falando dele, mas a riqueza disso que a gente chama arte, esse complexo que a gente chama arte, é exatamente isso, né? Suscitar sempre leituras. Né? Isso que é tagarela. Né? Tagarela não para de falar, desde que você entre no jogo. O jogo do Valente Xavier é um jogo absolutamente agradável. A gente mergulha. Então é isso que eu tenho para comentar, para compartilhar. Capela, muito obrigada pela sua leitura. Enquanto você estava falando, eu fui fazendo umas notinhas Uhum. que eu achei interessante a maneira como você apresentou, né, essa questão da estrutura, da visualidade, né? Você meio que apresentou o Valêncio escritor-diretor, né? Uhum, sim. Um apaixonado por cinema. Justo. E eu acho que você foi desenvolvendo essa ideia, explicando, ficou muito bacana. E gostei muito também quando você lembrou do Macedônio Fernandes, né, da importância dessa leitura salteada, que eu acho que, num primeiro momento, é o que chama a atenção, né? Essa Sim. possibilidade que o leitor tem de abrir qualquer página e ler, né? Então, você tem uma leitura que ela pode ser linear ou não, né? Então, e daí vem a questão do cinema, né? A questão da descontinuidade que você chamou a atenção. Eu acho que ficou muito bacana assim você mapear essa estrutura, né? E colocar como que funciona, né? Ficou muito claro. E depois, o que eu vi que você elaborou, que eu gostei, que você chamou atenção para a questão da violência, mesmo você não usando essa palavra, né? Você chamou atenção para a questão do estupro, né? E dessa mulher que dá a impressão que morreu 2 vezes. Sim. Né? Ela está Pelo sendo rei. depoimento da Dona Lúcia, a gente tem a impressão que ela fala da mesma mulher. Ora ela morreu, ora não morreu. Uhum.
E essa indecisão, né, essa indecibilidade que você chama atenção, achei interessante, né, porque você vai falar da violência, desse contágio, né, no caso, esse estupro, todo esse poema, né, que vai trazer uma certa viscosidade, a febre, né, tudo o que permite que o vírus se propague. Quando você fala a questão dos números, né, que você chamou a atenção da inversão de 81, que dá 18 e tal, eu acredito que vindo do Valêncio não foi por acaso, porque ele gostava muito dos números. Sim. Então, eu acredito, isso eu nunca conversei com ele, porque na época que eu conversei com ele, ele já estava, né, lembrando de algumas coisas, de outras não. Mas eu tenho quase que certeza que isso não foi por acaso. E você também chamou a atenção dessa questão da dobra temporal, né, de a gente estar relendo hoje, em 2021. E eu acho interessante também lembrar que o ano passado foi publicado novamente pela Letra e Arte o mês da gripe, Sim. né? Então, eu acho que outra faceta interessante que está acontecendo agora é que há muitas pessoas lendo pela primeira vez. Sim. E quando eu comecei a pensar a série, eu reli os textos do simpósio que aconteceu na Fundação Badesc, e muito interessante a minha leitura desses textos hoje, porque o que eu vi? Que estávamos todos muito envolvidos com a questão estética, Sim. visual, Sim. né? Sim. E o que eu vejo agora nos comentários nessa releitura é que vem à tona um caráter político Sim. muito forte, né? A violência, né? Esse contágio que não tem controle, né? E o descaso do governo, acho que esses detalhes acabam que estão surgindo com mais ênfase, né? Sim. Desculpe interromper, mas o que tudo me dói, mas principalmente a banalização da morte e a ausência de luto. Uhum, Sabe que sem a morte funda a humanidade. Eu sim, concordo com essa ideia. É a morte que nos faz minimamente dignos. É o respeito pela morte do outro, seja qual for, não necessariamente outro humano, outro ser, também não necessariamente animal, também vegetal. É essa banalização que dói muito. Você perceber que você não tem, mas que uma espécie de você vê números, você não vê nenhuma, sei lá, luta oficial, raramente você vê alguma coisa assim, principalmente do ponto de vista da federação. Pode ser uma coisa mais local, estadual, mas do ponto de vista de uma nação que está sendo devastada, só isso. E a comemoração da economia, que também é nojento. sim. Não é E a vida é econômica que interessa. é o sucesso, né? Sim, não, uma leitura via a ideia de necropolítica, Uhum. biopolítica e necropolítica é imediata. A teoria acertou. Acertou. Começou a prestar atenção em como a montagem do exercício político leva à eliminação da morte. Sim. E aí tem uma questão legal, né? Que eu acho que a gente vai entrar numa espécie de situação meio paradoxal com relação à técnica. Porque, sei lá, se a gente pensa no cinema, o cinema é resultado direto do desenvolvimento técnico. Uhum. Direto, se não houvesse um desenvolvimento técnico, você não teria cinema, não teria filme. Você não teria música, Uhum. compartilhamento de música à distância, né? Poderia ser presencial. Ah, mas a gente vai entrar numa espécie de entroncamento até que ponto a técnica vai continuar nos permitindo inventar coisas ou se, né, a mesma técnica que inventou o cinema inventou a bomba. Sim. Até que ponto será possível que a gente continue criando vidas possíveis, tirar do impossível possibilidades de vida, isso é ficção,
ou se de fato o que a gente vai assistir é o fim de uma vida comum, estrangulamento. Isso para mim é um paradoxo, para mim fica, que incomoda. Ultimamente eu estava lendo o Murilo Mendes, né? Poesias dele que ele escreveu, grosso modo, após a Segunda Guerra. Sintomático o tempo todo, a recorrência que ele coloca ao significante bomba, se referindo à bomba atômica. Exatamente alguma coisa que essa geração assusta e fala, pô, os caras têm uma arma que permite destruir o planeta. E a gente se esquece disso. Sim. Aquele momento foi impactante. Mas hoje em dia, bom, só que naquela época você tinha 10 bombas, agora hoje em dia você tem um arsenal que permite, no último vez que eu li, significa que permite destruir a Terra 3.000 vezes. Ou seja, para que tudo isso? Seja duas. Né? Se falhar o A, tem o B. Não precisa ter 3.000 vezes. Ninguém ganha essa guerra. Então, são os paradoxos da técnica. Da técnica. Inclusive, ele aponta para isso. Mas agora uma coisinha que eu seria... Eu pensei agora, né? Esse livro, né, o Metagripe, de uma certa forma, ele é feito, entre outras coisas, né, a partir da técnica cinematográfica. Eu fiquei pensando, seria possível filmar esse livro? Entende? É um livro impossível de ser filmado. Você entende? Ele é impossível de ser filmado. Ele só pode ser visto. Porque o que é um outro paradoxo muito legal é que o filme, tudo bem, ele tem cortes, né? Entre cada imagem tem um pequeno intervalo, né? A gente consegue 24 quadros por segundo permitiu continuidade, mas uma continuidade enganosa, apenas a nossa percepção que não consegue captar, né? Se a gente tivesse uma percepção um pouco mais fina, né? A gente sabe, sei lá, pode ser que algum animal, na hora que olha cinema, veja descontinuidade que nós não vejamos, porque nós não temos capacidade de distinguir mais que a gente distingue. Mas é interessante porque então, o filme, o cinema, ele passa a impressão de... Ele é, embora descontínuo, né, ele passa a impressão de continuidade. Tanto é que tem vários filmes, cada vez mais com desenvolvimento técnico, e tentam fazer um filme sem nenhum corte. Já tem experimento, tem um filme que se chama Victoria, não lembro agora de quem que é o diretor, é um filme genial, é 2017. Aliás, eu vi aí na Holanda. Assisti esse filme na Holanda. E assim, é muito interessante, de fato, tudo indica, eu não tenho certeza disso, porque ele foi feito num plano de sequência só. E aí, quando eu vi o filme, como que eles fizeram para garantir que os atores pudessem, sei lá, tomar uma água. E daí fica 2 horas de filme, saem do lugar, é um filme meio policial, né? Um filme muito interessante. Também ele se passa em Berlim, mas num plano. Isso só é possível por uma questão técnica. Você tem dispositivos que conseguem armazenar gigas e mais gigas e teras de informações e antes você não tinha, você tinha bobina. Tem que filmar X minutos, acabou, e aí pega outra bobina para continuar. Tudo isso revoluciona. É um livro que só pode ser visto na sua descontinuidade, porque a descontinuidade é o elemento fundamental. Mas mesmo ela é transgredida justamente por causa do poema e do depoimento da dona Lúcia, que criam uma linearidade, ainda que também fragmentada. Então, se o leitor, quando você fala, você pode ler de qualquer jeito. Depende, esse poema não. Esse poema você tem que reconhecer que ele é o mesmo poema e a compassa, você não vai entender nada. O depoimento da dona Lúcia, tudo bem, você pode ler, mas esse poema garante uma coisa ali, porque ele é um corpo estranho, muito sintomático. Vai se desdobrando, também vai penetrando devagarzinho. Entende? Ele também vai se desenvolvendo devagarzinho até culminar no gozo. Quem goza? Ele coloca também essa interrogação no livro, que ela é perturbadora. Quem está gozando? Quem é esse ser, esse eu, um homem? É muito instigante, né? Muito estimulante. Eu gostei também de outra parte que você chamou a atenção, que foi a questão da abertura dos cinemas, que eu não havia pensado essa abertura dos cinemas como a volta à narrativa. Isso eu gostei muito que você chamou, porque eu tinha pensado
anteriormente nessa questão do cinema como a volta à normalidade. Na verdade, meio fake, né? Porque nada estava normal. Achei interessante essa ideia de uma volta narrativa, né? A construir novas subjetividades. Principalmente se a gente pensar que na época que a narrativa porno, 1918, é um momento do boom do cinema, da popularização enorme do cinema, que vai, tipo, no caso brasileiro mesmo, em Buenos Aires, isso vai significar o fim do teatro de rua, né? Pequeno teatro da opereta, do sainete. Bom, porque todo mundo vai trocar os espetáculos ao vivo, digamos assim, né? Pelos espetáculos em sala fechada, cinematógrafo. E aí é um grande elemento do imaginário. É daí que vai surgir, né, os popstars, né, os e as popstars, né, toda a parafernália que vem, as revistas de cinema, né, papapá, papapá. Então é exatamente esse mundo fantasioso que ali já está sugerindo, né, de uma forma bem, bem valenciana, né, uma notinha. E é isso que é muito bonito desse livro. Então, você vê as coisas assim, você não pensa perfeito. Agora, você para pensar, né? Cara, um elementozinho bobo. Né? Então, por exemplo, a questão do hospício, quando alguém que estava lá no hospício, um paciente, mata 4 pessoas. Mas ele é precedido por uma série de suicídios. Né? Não dá para falar, né? Uma pessoa que a filha morre, não sei o quê, ela não suporta, é encontrado morto também, possivelmente se matou. Então, note a questão, é fazer dobrar muita coisa. Sim. É uma coisa muito interessante. Às vezes eu faço esses meio maluquinhos assim, de tentar pensar do ponto de vista do vírus. O vírus não tem nada a ver com, né? As pessoas odeiam o vírus. Vão supor, vão ter que eliminar esse vírus. Tá? Não, o vírus apenas é uma forma de vida. A única coisa que o vírus quer é se manter vivo. Assim como nós. Né? Toda forma de vida, enquanto pode, ela tenta se manter viva. É isso a vida. Mas eu fico pensando, bom, quando ele causa a morte, ele também vai morrer. É exatamente essa é uma morte comum. Não é à toa as novas variantes, né? Sim. A vida quer perpetuar, né? Não perpetuar no sentido de ficar para sempre a mesma vida, mas enquanto a sucessão de possibilidades. Já não é mais o mesmo. Sim, mas é o mesmo, porque tem uma memória. Carrega, sim. Mesmo que a gente pode falar, é uma memória apenas genética. Sim, mas é uma memória. Uma memória. Das coisas bonitas que a gente às vezes fica... Eu gosto muito de ler coisas sobre ciência. Se pessoas acham, sei lá, pegam ou acham, né, fósseis de 20 mil anos atrás, né, começa a analisar geneticamente, percebe que ali já tem um tipo de gene, tem uma quantidade de genes que se preserva até hoje. Né? Ou seja, e essa é a loucura. Além dessa memória mental, os corpos são recheados de memória. Né? A questão da memória com a loucura entra um tema que entra com um impacto, para mim, forte. E o cinema não deixa de ser uma forma de memória. Lógico, é uma consagração do presente, o cinema sempre é uma festa. É uma festa no sentido de um festejamento da técnica, capacidade humana de criação, de interpretação, etc. Mas é também memória. Valêncio Xavier, 100 anos e 100 filmes? O que é os textos de Valêncio, se não uma memória cinematográfica, que por sua vez se mescla com a memória e com a sensibilidade do crítico? Valêncio Xavier. Muito obrigada, Capela. Foi um prazer. Uma delícia te ouvir, matar a saudade. E eu deixo meu abraço, meu agradecimento. E até breve, né? Sim. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer estar contigo, te rever também, trocar figurinha. Foi um grande prazer. Depois eu quero assistir a série inteira.